não perceber o aumento da carga, na verdade, para não sentir que está se esforçando mais, você faz alguns ajustezinhos biomecânicos para enganar ela. Na verdade, seu músculo está contraindo mais, está fazendo mais força, mas você não percebe porque o peso, a massa ali, ela está igual ainda. Então você consegue adaptar de acordo. Você tirou da ponta da língua. É uma das coisas que vai soar contraditório, mas eu ainda utilizo muito na prática com meus clientes. Aquela senhora que você sabe que ela não vai querer dar o máximo dela porque ela não quer ficar muito grande. Não vou treinar porque eu não quero ficar muito grande. Então, de novo, você entendendo o princípio muscular, você pode usar das ferramentas de métodos e sistemas para poder estimular aquele músculo do jeito que você quer. Então, eu pego, por exemplo, senhoras que são iniciantes no treinamento, mas sabendo que elas precisam ganhar massa muscular nos membros inferiores, predominantemente. Eu boto ela numa cadeira extensora, por exemplo, e vai soar contraditório, tá? E aplico um drop set ou um rest pause nela. Primeiro você vai fazer isso? Não pode. Meu Deus, cara. Nossa senhora. Uma senhora de 80 anos. Mas por quê? Porque se eu montar o sistema tradicional para ela de séries com longos intervalos de descanso, ela vai a cada série cada bloco de repetições, a cada série que ela vai fazer, ela vai ficar muito longe da falha. Então, eu tiro o intervalo de descanso, falo para ela, não, você quer saber, esse exercício aqui é muito chato, que eu sei que a senhora não gosta, vamos fazer rapidinho. Você descansa 10, 15 segundos e faz as 3 e a gente vai embora. Beleza? Beleza. Então, aquela primeira série vai estar muito longe da falha. Como já seria normalmente. Como já seria normalmente. É. Então, em vez de você fazer as 3 muito longe da falha e não ter um ganho de massa muscular, a segunda vai estar mais próximo da falha, a terceira ela vai fazer odiando você, mas aquela vai ter um estímulo mais potente. E você não precisa, assim, a gente está falando de um método avançado, né? Mas o que basicamente você vai estar fazendo é entendendo o que o método está fazendo, o conceito do método, a necessidade do aluno. A necessidade do aluno e sabendo que a evidência, que se você fizer as 3 séries tradicionais muito longe da falha, você provavelmente não vai ter um efeito. Mas se você fizer uma série, uma em seguida da outra, com blocos de repetições com intervalos curtos, que a gente vai chamar isso de rest pause, você já vai ter um efeito similar que se você fizesse 3 séries muito longe da falha. Você tornou o treino mais dinâmico. Torna o treino mais dinâmico, agrada a senhorinha, dá um efeito para ela. Não é o ideal, mas é o real, né? É o real para ela. E acho que vale a pena falar também, porque a gente comentou bastante sobre alta performance. Então, mas a galera vai pensar, caramba, é só para fisiculturista? Essa pós é para fisiculturista, para galera que é atleta mesmo. É o contrário. Mas olha o exemplo, uma senhora de 80 anos que treina com o João e ele aplica os conceitos da alta performance para qualquer aluno. Se você tiver capacitado na alta performance, você consegue aplicar com todo mundo. Exatamente. Você vai ter essa base para aplicar. E a maioria, de fato, não vai ser fisiculturista. E eu gosto quando a gente fala do termo alta performance, que por mais que a gente está nesse viés de ter caras com 60 centímetros de braço aqui. Calma. Alta performance também é desempenho, né, gente? Alta performance também é força e velocidade. Então, outro exemplo... Em qualquer idade. Em qualquer idade, né? Idade. Eu não vou lembrar quem é o autor da frase, mas ele fala que nós todos somos atletas em potencial. Ou seja, se a gente continuar treinando, vai chegar uma hora que a gente vai ter um nível de performance a ponto de estar competindo em algum tipo de esporte. Então, enquanto a gente fala eu dei o exemplo da hipertrofia para membros inferiores, você pode puxar também pessoas que estão com uma performance reduzida muito grande a nível de velocidade. Então, a gente vai ter na pós-graduação como avaliar e saber, por exemplo, em vez de só ver a execução do aluno na academia, eu vou testar. Esse aluno aqui está com uma força boa, mas ele está com uma capacidade de velocidade reduzida, isso vai afetar a potência dele. Então, se a potência está reduzida, como é que eu posso treinar esse aluno, no caso de um idoso, por exemplo, que a capacidade física mais importante para o idoso é a potência muscular, né? Ao longo da vida, o decréscimo de potência é mais agressivo e começa mais cedo do que a força máxima, do que a massa muscular. E como é que eu vou treinar o meu aluno para aumentar a potência dele, seja qualquer fase da vida, né? Então, avaliar, identificar, aplicar os conceitos da prática baseada em evidência, avaliar a pessoa de novo, para ver se ela adaptou e replicar o que só vai aprender com a gente na pós-graduação. Exatamente. Eu quero puxar esse gancho sobre a avaliação.
que é feita ali sobre cada indivíduo quando está começando, principalmente na terceira idade. Quando eu detectei ali, numa avaliação prévia, antes do início do treinamento, que a pessoa ela tem algum desvio postural e algum encurtamento, geralmente cadeia posterior, eu preciso fazer um trabalho prévio antes de estar começando esse trabalho dentro da sala de musculação, com algum exercício mais voltado para fisioterapia e equilíbrio, ou posso começar diretamente com ele dentro da academia com um trabalho de força e fazer esse trabalho em paralelo? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Acho que essa é pro Bruno, hein? Mas Essa é pro João. Se puxar na dele falou de encurtamento muscular, a cara dele já. Ali, ó. O encurtamento muscular tem várias vertentes, né? Inclusive, ele perceber o próprio encurtamento, mas tem uma vertente mecânica do músculo estar de fato encurtado. E as pesquisas recentes que o João tem feito abordam um pouco sobre adaptações nesse sentido, né, João? Exato. A gente tem avaliado quais são os principais mecanismos para aumentar a extensibilidade do músculo, né? Que basicamente é o que a gente vai chamar de flexibilidade do músculo. Então, muito se fala do treinamento de alongamento estático por si só, no qual você bota o músculo em comprimento alongado e mantém naquela posição. Algumas linhas, isso é mais, vamos dizer, na gringa, tem gente que fala muito do treinamento excêntrico puro. O excêntrico puro seria não realizar a fase concêntrica. Não realizar a fase concêntrica do movimento. Só com carga supramáxima. Com carga supramáxima. Com carga supramáxima. Supramáxima do que faria durante a concêntrica. Supramáxima, só pra galera entender, é o que você não consegue levantar, mas você consegue sustentar. E o João pode até explicar o porquê que a gente tem mais força na descida do que na subida. Então, se a gente botar o peso na mão da pessoa, assim, 100 quilos, às vezes ela consegue sustentar para botar no chão, mas para tirar do chão e levantar, ela não vai conseguir. Né? Exato. Por que isso acontece? A gente em média, os músculos dos seres humanos são em média 40% mais fortes na fase excêntrica do que na fase concêntrica. Tanto é por isso que quando a gente está fazendo um supino, por exemplo, e você não consegue subir mais, mas se alguém dá um toquinho ali, você ainda consegue fazer várias repetições só segurando a excêntrica, a fase negativa, né? Vou tentar ser breve, mas só para deixar claro o nível de conhecimento que a gente vai estar trazendo na pós-graduação para vocês. Que vai dar aula de treinamento excêntrico, inclusive. Que vou dar aula de treinamento excêntrico. E um ponto importante, todo mundo conhece, né? Acredito que é formado, já conhece sobre treino excêntrico ou fase excêntrica, mas quem de fato aplica? Repetição forçada, mas quem de fato aplica isso? Um treino excêntrico ou uma ênfase excêntrica na academia. Então o João vai trazer pra gente aí muita coisa de aplicabilidade e conceito também. Exato. Então, são 3 principais motivos. Primeiro, quem está fazendo uma pós-graduação provavelmente já sabe ou deveria saber os conceitos básicos das pontes cruzadas, como é que a quitina e miosina se interagem uma na outra e o músculo produz força. Na fase excêntrica, a ponte cruzada tende a demorar um pouco mais do que na fase concêntrica, isso já explica um dos motivos porque a gente é mais forte. A posição da miosina na quitina durante o estiramento da fibra muscular, durante o alongamento da fibra muscular, ela tende a ficar numa conformação no qual ela consegue produzir mais força do que na fase concêntrica. Então, a gente tem a ponte cruzada, né, a interação actina-miosina durando um pouco mais, a miosina fica numa posição mais favorável para produzir força. Não só isso, mas a gente tem também a contribuição isso a nível de ponte cruzada já explica porque a gente é mais forte na excêntrica do que na concêntrica. Mas quando a gente vai explorar isso a nível mais minucioso, só o mecanismo de ponte cruzada não explica porque a gente é tão mais forte na fase excêntrica do que na concêntrica. E aí que entra a titina. A titina é a maior proteína do corpo humano e, por curiosidade, quando a gente escreve o nome químico da titina, é a maior palavra do mundo. Tem mais de 190 mil letras. Olha. Você vê o tamanho que é essa tal dessa proteína titina, ela quando você escreve o nome dela quimicamente, é a maior palavra do mundo. Não é a maior... É a maior proteína do corpo humano e a maior palavra do mundo. Humano. Pneumo ultracílico... Vai indo. Coniótico. Mas a titina é uma proteína gigante que fica entre a linha Z e a linha M do sarcômero. Vocês vão lembrar como é que a quitina-miosina se forma. Ela promove, ela providencia a estrutura para o sarcômero não se desrupir. Ancora o sarcômero. Ancora os sarcômeros e ela funciona como se fosse uma mola, como se fosse um elástico. Um componente elástico. Tem uma resistência elástica, né? Igual a gente pega um elásticozinho normal, quando uma band na academia, quanto mais a gente estica esse elástico, mais força ela faz para voltar. Já era para voltar. E a partir de um ponto específico do sarcômero, quanto mais a gente se alonga, esse elástico começa a resistir mais. Então a força aumenta.
Então esse é o terceiro e principal motivo do porquê que a gente é mais forte na fase excêntrica do que na fase concêntrica. E aí voltando para a pergunta do Julião, Alongamento, verdade, cara. tem uma volta. tem diferentes estratégias de fazer isso, mas a gente conseguiu produzir um estudo recentemente mostrando que o alongamento de alta intensidade, de longa duração, não só promove um relaxamento do tecido muscular nos minutos subsequentes, mas promove o que o que a gente chama de relaxamento fisiológico. Então, se você faz muito alongamento, faz um alongamento de diversos músculos antes da sessão de treino, a ponto de dar aquele relaxamento no sistema nervoso, aquilo pode prejudicar o desempenho de força naquele treino que você vai fazer. Que é a proibição que existe hoje também, né? Não se pode mais alongar aqui no Brasil antes do treino. Exato. Aí se alongar antes do treino, seu treino é uma porcaria. A gente tem duas perspectivas. Primeiro, esse alongamento para um músculo só que a gente faz no começo da sessão está longe do que a ciência já evidenciou de que é problemático. O que a ciência já evidenciou que pode ser um pouco prejudicial para o ganho de força é fazer o alongamento a nível de corpo inteiro por 20, 30 minutos antes da sua sessão de alta principal intensidade, de força. De alta intensidade. Buscando ganho de flexibilidade. 10 sessões de 1 minuto em cada posição, por exemplo. Exato. E o prejuízo que geraria seria agudo. Na verdade, são às vezes alongamentos de 20 minutos mesmo, numa posição segurando. Também. Também. Vai lá e fica. Mas esse alongamentozinho de 15 segundos que a gente faz, dá aquela 15, 30 segundos, 3 sériezinhas, isso não tem importância. E outra. Alongamentos em Miguel, né? Aquecimento. Pô, o cara faz parte do ritual do cara, o cara gosta de. Pô, ele se sente melhor. Alonga peitoral pra correr na esteira. Se movimentar e não sentir dor. Cara, faz parte. Aí o dia que você tirar o alongamento do cara, o cara sente qualquer dor, a culpa é sua, cara. A galera problematiza pra caramba, mas qual o ponto negativo disso também? Se não tem, pô. Se não tem ponto negativo. E aí, quando a gente fala de entender o princípio, se você entender o princípio, você não precisa ficar refém do estudo. Um ponto que eu venho trazer isso não tem um estudo claramente mostrando, mas o princípio existe. Que existem estudos em ratos que os caras alongam o músculo, depois fazem alguns exercicinhos ali. Então, quando você alonga o músculo, você aumenta a complacência do tecido conectivo dentro do músculo, que vamos dizer que você deixa as fibras musculares meio frouxas. Então você imagina que você tem é igual como se fosse uma bexiga. Você tem a fibra muscular e a bexiga, e em volta dessa bexiga tem tecido colágeno, tecido conectivo. Então se você alonga o músculo, o espaço entre a fibra e o tecido conectivo vai ficar meio frouxo. Como é que você faz para manter aquilo tenso de novo e encher a fibra muscular? Faz um aquecimento. Então se você faz um aquecimento, enche de água o músculo novamente, aquela tensão entre a fibra muscular e o tecido conectivo volta a existir novamente. Então se você faz um alongamento, mesmo que seja de moderada a alta intensidade, e depois você alonguei meu peitoral. Uhum. Se eu for direto pro exercício, eu vou perder um pouquinho da minha capacidade de produção de força máxima. Mas quem que faz isso? Alonga um absurdo e já vai para um RM no supino? Ninguém faz isso. Só no estudo. Os estudos fazem para poder identificar o que está acontecendo. Exato. Então, se você faz um alongamento de alta intensidade, depois faz um aquecimento, isso, na verdade, tende a ser o ótimo para produzir força máxima. Porque você ganhou um pouco de flexibilidade momentânea, depois você fez o aquecimento que vai aumentar a temperatura muscular, vai encher o músculo de água para poder ter aquela maior interação entre a pressão intramuscular e o tecido conectivo, que vai aumentar a tua performance momentaneamente. Mas isso assim... Complementa. Coisa que você não vai achar no Instagram, esse nível. Mas vale complementar, porque a gente começou falando sobre alongamento mais de longo prazo, longa duração, para vários músculos, mas tem muito que a galera fala, né, daquele alongamento específico para o músculo-alvo, que traz o prejuízo, que o João até chegou a comentar, mas só para complementar, seria aquele específico para certo músculo, que ele traria um prejuízo se ele for de longa duração, ou seja, um minuto ou mais.
e com uma intensidade pesada ali, que o indivíduo está sentindo aquele limiar ali de dor, desconforto. E aí, saindo direto para um exercício, a gente tem evidência de perda de performance, não tão grande assim, não vai perder 50% da performance. Você não deixa de ganhar. É um percentual baixo ali de perda de performance, inclusive perda de ativação. Então, você entendendo o mecanismo, você já prescreve uma ativação um aquecimento na sequência, você não vai direto para o próprio exercício, e esse prejuízo ele é agudo, ou você pode usar disso, dependendo da situação, para você... esse aluno... Eu vou dar um exemplo, beleza? Elevação pélvica. Tu vai pegar um aluno novo, ele vai fazer, em alguns casos, uma elevação pélvica não vai nem sentir glúteo, ele vai sentir muito posterior. Eu tive um aluno que ele foi um cara gigante treinado, ele ia fazer elevação pélvica com um kettlebellzinho de 8 quilos, sentia câimbra no posterior. Aí eu falei pra ele, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa elevação pélvica no lateral, você vai fazer um alongamento de posterior antes desse exercício, que não era para ele estar usando o posterior naquela condição, com o joelho flexionado, nos últimos graus de tensão de quadril, onde o glúteo máximo teria sua capacidade principal e posterior não. Então você vai fazer um alongamento ali um pouquinho mais duradouro, para o posterior de coxa mais intenso, para você ter de fato esse prejuízo e quem sabe melhorar a sua performance na própria elevação pélvica. Olha só, o alongamento ele é horrível, ele faz mal, ele é ruim, não deve fazer. Mas se você entende o conceito, ele vira uma aplicação para você colher um benefício disso, né? Aí, obviamente, naturalmente, também não quer dizer que seja por causa disso. Esse aluno que já era forte treinado, ele seguiu fazendo isso e pouco tempo depois já parou, porque já conseguiu engajar a musculatura-alvo, progrediu na própria elevação pélvica, como já era de se esperar. Quando a gente fala do alongamento, né? O Júlio trouxe o caso de se a gente está com um problema de equilíbrio, de flexibilidade, mas precisa aumentar a força do indivíduo. Se você sabe que fazer um exercício de alongamento antes vai prejudicar um pouco o ganho de força, mas a gente tem que entender o total, né? Se você tem um indivíduo que está com problema de flexibilidade e problema de equilíbrio, um idoso, por exemplo, você tem que primeiro reabilitar essas capacidades que ela mais está precisando. Se ela não tem equilíbrio para realizar a atividade do dia a dia, aumentar a força e potência talvez venha depois. Então, faz aquele alongamento necessário para ganhar amplitude, aquele treinamento de alongamento necessário, mesmo que você não vai ter o máximo de capacidade de ganho de força, e depois você vem com um treino de força e potência para aumentar a capacidade física daquele indivíduo. Sabe? Mas vale a pena a gente falar do outro lado dessa moeda aí, né? Porque Qual ainda existem aí as técnicas avançadas que envolvem o alongamento entre séries. E aí? Fica onde eu queria, depois e antes. Se é entre as séries é antes e depois. Verdade. Mas é engraçado porque a galera associa isso ao FST7. Isso já era estudado antes. Eu tenho estudo publicado em 2008, de efeito agudo, mostrando que sim, se a gente faz o alongamento entre séries, a gente tem uma queda de desempenho, tanto no supino quanto no leg press ou agachamento. Agora eu fiquei na dúvida sobre qual exercício a gente utilizou. Só que em 2013, a gente fez isso cronicamente com bodybuilders. Era o Claudão, que era um aluno do Jefferson lá do norte, que era bodybuilder gigante e conseguiu um grupo de bodybuilders. E a gente botou um grupo para treinar com alongamento, outro grupo para treinar sem o alongamento, mesmo treino. Não teve prejuízo na força. Nesse estudo a gente não fez medida de hipertrofia. No ganho de força. Não teve diferença no ganho de força. E não teve diferença na resposta hormonal. Só que quem fez o alongamento entre as séries ganhou flexibilidade em todas as medidas. Quem não fez não ganhou. Então foi uma maneira da gente otimizar o treino do cara, promovendo ganho de flexibilidade sem aumentar a duração da sessão. Se a gente levar isso em consideração, talvez em um prazo maior exista a comprovação do seu estudo. Mas tem estudo com hipertrofia também, de panturrilha, tem estudo do evangelista com mostrando até um potencial hipertrófico maior. Tem. Né? São vários possíveis motivos, né? Tem muitas vias que provavelmente expliquem por que o alongamento entre série vai ter um aumento da resposta hipertrófica. Mas igual você falou, Julião, talvez seja no muito longo prazo, porque é no detalhe do detalhe. Um estudo de 8 semanas é muito provável que não vai achar isso. A gente tem um estudo que ainda não foi publicado, que mostra uma pequena vantagem. A gente pode dizer que aumenta o volume, o tempo sob tensão, porque o alongamento é uma tensão também. Mas se você for pegar os caras que gostam da polêmica, vai falar que você vai alongar entre as séries, você vai diminuir o desempenho na sessão subsequente, vai cair o volume load, você vai ter menos hipertrofia. Então, assim... mas o legal que você comentou, meu amigo, que no estudo que vocês fizeram alongamento entre séries não teve uma redução não teve um comprometimento do ganho de força. Isso já é uma evidência de que ao fazer o alongamento mais com o sujeito aquecido, você não vai ter o impacto negativo do era um alongamento
intenso, mas não era um treino de flexibilidade. A galera tem que entender isso também. Tem até uma grande referência da nossa área, que é o Estélio Dantas, que ele criou uma divisão didática: alongamentos e flexionamentos. Flexionamento seria o trabalho para ganhar flexibilidade. Alongamento seria alongar o músculo, relaxar o músculo, volta calma, aquecimento. É um alongamentozinho migué, né, que a gente fala. Então, essa divisão didática nos traz diferentes perspectivas. Você não vai fazer uma extensora no FST7 alongando o extremo para ganhar flexibilidade de quadríceps. Você vai fazer aquele alongamento de sentar sobre os calcanhares e ficar ali no colchonete 20 segundos. Acabou. Entendeu? E o negócio que eu gosto é, quando a gente fala de novo, é de entender os princípios, porque, cara, vai ter coisa que vão se passar 20, 30 anos, a gente não vai ter estudo para ver se aquilo de fato é verdade ou não. E não tem problema. E não tem problema, até porque... E não precisa. Por exemplo, quando a gente fala da panturrilha, cara, Julião, me diz, há quantos anos os bodybuilders já alteravam a posição do pé? Desde que eu conheço, comecei a treinar em 98. Salles começou um pouco. Comecei antes de você? Caraca, a gente vê que genética. Genética é foda. Foi em 98. Nos primeiros meses treinando ali, eu já aprendi sobre isso. Então, e aí eu acho complicado as duas vertentes de polemização desse tema. Então, você vai ter gente que ainda é mais extrema, que vai dizer que agora o estudo comprovou que a gente já fazia há muito tempo atrás, então está comprovado, eu vou continuar fazendo. Mas você vai ter o outro lado ainda do povo que vai falar, mas é só um estudo. E para aquele músculo. E para aquele já músculo. pensou? Para aquele músculo. E aí mas vai só duvidar da idoneidade dos pesquisadores. para sujeitos Esses aí são marombas, querem... Para sujeitos destreinados. E Então, só 8 semanas. E só 8 semanas. Então, a partir do momento que você entende o princípio, você deixa de ser refém do último estudo que saiu.